Por que precisamos saber o que é um statement, ou declaração, e o que é uma expression, ou expressão? Porque no JavaScript, uma expressão pode se comportar como uma declaração, mas uma declaração não pode se comportar como uma expressão. Mas vamos falar o que são eles. Uma expression, ou uma expressão, é todo um pedaço de código que retorna apenas um valor único. Pode ser o que for e do tamanho que você quiser. Se retorna um valor único, é uma expressão. Como por exemplo aqui, se eu der o console.log de 1 mais 1, esse meu 1 mais 1 é uma expressão. Se eu fizer a mesma coisa aqui embaixo de novo, só que dessa vez usando a biblioteca de matemática do JavaScript, se eu der um match.random, que vai me gerar um número randômico entre 0 e 1, e somar mais 5, aqui também temos uma expressão. Ou então, se eu tiver uma função, function, expressão, que retorna 1 mais 1 aqui. Se eu der um console.log chamando essa expressão, essa função de expressão, nós também temos aqui, né, uma expressão. Se eu der um run, pode ver que todos eles aqui retornam um valor único. E uma expressão não necessariamente muda o estado de alguma coisa. Não que para ser uma expressão, ela precisa estar sendo atribuída a algo. Basta a execução do código retornar um valor, independente de onde for ou como for. E um statement, uma declaração, são pedaços de códigos que performam uma ação, que fazem alguma coisa. Por exemplo, uma declaração de uma variável. Se eu colocar aqui um var, variável igual a 20, isso daqui é uma expressão. Então, se eu fizer também um if else, if true, aqui variável recebe 30, esse if ele é uma declaração, um switch, um loop, tudo que for uma ação é considerada uma declaração. No JavaScript, uma declaração nunca pode ser utilizada onde um valor é esperado. Por exemplo, se você declara uma função, vamos chamar aqui uma função de soma, então function soma, e ela recebe aqui um valor A, um valor qualquer, que nós vamos passar, e ela retorna A mais 10. Simples assim, é uma soma. Eu vou só comentar isso aqui em cima, rapidinho. Se aqui, na hora de eu chamar essa função, na hora de executar essa soma aqui, eu passar, por exemplo, um if true 10, opa, foi true, é true. Se eu passar aqui um if true que me retorna 10, isso daqui, no caso, ele retornaria 10, claro, porque sempre vai ser true, então ele vai me dar o valor aqui. Por mais que ele esteja retornando um 10 aqui, ele não pode ser usado dessa forma. Ele não vai aceitar aqui, porque no caso, ele está esperando aqui uma expressão. No caso, se eu passasse, por exemplo, aqui um math.random, se eu for executar, pronto, ele somou meu 10 aqui com o que veio do meu math.random, normalmente. Então, no caso aqui, onde é esperado uma expressão, ele nunca vai aceitar uma declaração. E sobre o que eu falei de uma expressão se comportar como uma declaração, é porque, por exemplo, uma função ela é uma expressão, pois sempre vai retornar uma coisa, seja um valor, seja defined, ou seja void, ou o que for. Mas se dentro dessa função eu usar para atribuir um valor a uma variável, então essa expressão está agindo também como uma declaração, pois ela está executando alguma ação e depois vai retornar algum valor. Então, se eu tivesse aqui a minha variável mesmo, eu tivesse uma função, vou chamar aqui de teste, e dentro dela o variável recebe 30, então aqui, ao executar, ele vai estar se comportando como uma declaração, né? Ele está executando alguma ação. Internamente, ele dá um return void. A gente não vê isso, mas se ele não retorna nada, obrigatoriamente ele dá um retorno de void. E com isso, nós podemos diferenciar o que é uma expression
do que é um statement.